Bom dia, boa tarde e boa noite! Sejam todas bem-vindas a mais um Pode Café das Mulheres. No episódio de hoje, eu, Adriana Almeida e Ellen Ávila trouxemos convidadas muito especiais que vocês já conhecem. Alô, produção? Que isso, produção? Ok, produção? 10 minutos, produção? Calma, produção! Já entenderam, né? Então, elas voltaram. E no nosso tema de hoje, elas vieram para contribuir conosco para falar sobre mitos da Mulher Maravilha. Então, chama aquela amiga maravilhosa, tira a chicolateira do fogo, coa esse café e vem com a gente! E hoje nós estamos com duas convidadas que fazem parte da produção. Uma delas está chegando, está vivendo agora esse processo de produção. Já já elas se apresentam, mas eu vou falar um pouquinho do nosso tema. Por que quem nos convenceu que nós damos conta de tudo? E elas vão falar sobre isso, elas vão se apresentar daqui a pouquinho, porque o mito da Mulher Maravilha tem muita coisa, né? Sim. A mulher tem que dar conta da casa, da escola, do trabalho, do marido, da tosse do marido que aparece no meio da gravação. Então, muitas coisas acontecem. As meninas vão se apresentar, vocês vão conhecer cada uma um pouquinho. Fica com elas agora na apresentação das nossas produtoras. Se apresente! Gente, isso está sendo muito gostoso para mim participar pela primeira vez. Obrigada, Ellen. Obrigada, Adriana. E, com certeza, estou aqui participando com vocês e espero que a gente tenha, né, várias outras apresentações. Já gostei do tema, estamos juntos, né? Sou Helenilda, então faço parte da equipe também e também quero contribuir, né? Obrigada mais uma vez pelo convite e vamos que vamos. Vamos que vamos. Se apresente. Oi, sou a Kelly, Já é novamente, né? Oi, Kelly! E hoje vamos falar de um novo assunto, né? Os mitos da Mulher Maravilha. Então vai ser um assunto bem legal. E vamos tomar esse café juntos, hein? Então, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. E hoje a produção está com a gente. Vocês vão ouvir vozes. Vem com a gente agora conversar um pouquinho. Compartilhar um pouquinho o nosso dia a dia sobre o mito da Mulher Maravilha, o nosso mito que a gente carrega, né, Adri, como mulher, todos os dias. Então, vem com a gente. Vai, produção! Como a cobrança afeta a saúde mental das mulheres? E aí você aí de casa já vai pensando também como é que você se sente afetada, né, por essas cobranças. Então, enquanto a gente reflete aqui, você reflete daí também. Eu acredito que a cobrança vai impactar muito, né, na nossa vida. Seja no ambiente profissional, na família, como você citou, vovó também de primeira viagem, né? Então a gente se preocupa, né? Tem as cobranças nossas que a gente se faz e tem as cobranças que os terceiros também nos fazem. E aí envolve, como eu falei, essas pessoas, né, que nos cercam, seja no trabalho, amigos, enfim, né, família. E acredito que cada cobrança, sim, ela deve acontecer, mas de maneira tranquila, né? Às vezes elas chegam tranquilas e às vezes não. Mas você também tem que ter o equilíbrio emocional, né? Você tem que conversar, você tem que se ponderar, porque não é tudo que chega que você tem que dar conta. E hoje, como o nosso tema traz a Mulher Maravilha, esse mito, né? Realmente tem isso, né? De que nós temos que suportar, temos que atender, temos que fazer e acontecer. E às vezes não é bem isso, né? E isso a gente tem que trazer uma leveza para nós também. Por quê? Se a gente não trazer com essa leveza, aí vem pra mente, né? A gente acaba adoecendo. E esse não é o ponto, né? A gente pode ter as cobranças, os desafios, mas, opa, pera lá, como é que eu vou sair desse cenário, né? A cobrança tá ali, a situação tá ali, mas e aí? Como é que eu vou seguir daqui pra frente, né? E aí A gente já tem o nosso desafio diário, questão hormonal, começando por ali, que a gente Sim. nunca sabe. Será que hoje eu tô triste pelo hormônio? Porque ainda temos isso, né? porque eu não consegui fazer uma coisa, né? Sim. Tem tudo isso. A gente, É né? verdade. Não, eu sempre
diz assim, eu não tenho TPM. Aí o meu esposo, Tem sim. aí, nossa, eu nunca tinha percebido. Assim, né? É os 40, Mas é isso, né? Exatamente. Passando pelos 40. Ó, nós estamos aqui, Esses o quê? fatores, né? Que a gente Quase pode 40, Quase 40, É. quase Pós-40, 40. Então, 40. essa questão hormonal influencia. Uhum. A gente tem a nossa rotina diária de casa, porque a mulher ela pode trabalhar fora, mas ela trabalha dentro de casa Dentro também. Mais da ainda, conta, Dupla né? rotina, né? Dupla Tripla. rotina. Isso. Aí se tem filho, entra mais uma rotina, porque você precisa criar uma rotina com o filho. Sim. Aí netos, para você que já tem o Sim. neto, né, aqui por Se morar enquanto. junto, né? Sim. Então, mais ainda, né? É verdade. Mas, justamente, então, assim, a mulher, no meu ponto de vista, ela já vem sobrecarregada de coisas colocadas pela sociedade. Não sei se vocês conseguem me entender, Sim, sim. né? Uhum. E aí tem a autocobrança dela, porque, eu sou mulher, eu preciso dar conta e sei o quê. Porque, assim, porque o dia que você chega em casa e você não quer lavar a louça vai ficar lá. Se você não tem um parceiro, a louça vai ficar lá, né? É, isso é verdade. Senão, o que vai acontecer? A hora que der, vai ter que Eu lavar. vou lavar sexta-feira, hoje é sexta, eu vou lavar sexta da semana que vem. Vai continuar lá. Vai continuar lá. Isso, É. então a gente tem essa autocobrança, né? Sim, Se sim. chega uma pessoa na sua casa e vê sua casa bagunçada, nossa, que mulher Terra cruel, né? bagunçada. Eu falei, não, mas vocês podem E na é minha a mulher, casa. né? E é impressionante, né? Porque a casa, se tu mora sozinha, ok. E se tu mora sozinha, tu arruma quando tu quiser. Isso. Mas quando você partilha de uma família, De uma né? família. Nossa, que mulher Ela, né? qualquer um pode fazer, né? Uhum. Mas acaba que vai pra cima da mulher, né? Kelly, Anne Kelly. Não, é justamente isso. A autossabotagem, né? Que nós fazemos, né, querido? Que colocar que eu sou responsável por tudo, eu tenho que abraçar tudo e eu tenho que dar meu jeito em tudo, né? Como a Ellen colocou, a sociedade, hoje eu acredito que muito já se quebrou esse tabu de que mulher é feita para casar, ter filhos, ficar dentro de casa, fogão, pia, né? Então esse ciclo ele tá se quebrando. Então assim, todas nós aqui trabalhamos, né? Assim, a gente fala, por isso já tira, né? Trabalhamos fora. Como se dentro não tivesse trabalho, né? Eles colocam a mulher que trabalha fora. E dentro a gente trabalha mais do que fora, De fato. né? Porque fora você tem um horário certinho de acabar. Dentro não. Quanto mais você Né? faz, mais coisas Dentro aparecem. mais coisas faz, aparecem, Porque seu justamente. filho adoece a madrugada acordada e ali É ninguém fato. tá pagando hora extra, né? É. Então, assim, e isso vai mexer muito, porque se você não consegue, você consegue 99. Mas se aquele 1% ali você não conseguir, pronto, a sua mente, ela te auto-sabota. E aqui, o que vai ficar na sua mente é o que você não conseguiu, Uhum. né? Então é isso que você fica toda hora Justamente. remoendo. Então, assim, aquele copo, né? Sempre ele vai estar meio vazio. Uhum. E principalmente eu vejo essa autocobrança conosco, né? E quando nos tornamos mãe, mais ainda. Porque se a gente fica em casa, a gente se cobra de não ser aquela mulher ativa de antes, mas se tá no trabalho, se cobra porque perde o tempo com o Deixou a filho. criança em casa. Né? Então a gente sempre vive Dilema, né? nesse dilema, nessa balança do que pesa mais, do que não pesa. E isso vai muito nesse encontro, né? A gente tem o histórico, né? As nossas mães, elas já começaram nesse intuito de trabalhar fora, né? De ter algo. As Já vem nossas avós quebrando não. barreiras, né? As Vem nossas avós quebrando não. Era barreiras. aquela mulher que estava em casa, Cuidava. que zelava, que cuidava. Né? Então, obedecia, assim, né? que obedecia. Isso. E aí a gente já Isso. para, né? E o que a gente quer para nossos filhos, né? Sim. Por exemplo, Principalmente quem tem mulher, filha menina, né? mulher pode quebrar, né? Esse Isso. dilema. E até na questão dos meninos, né? Porque menina é criado o quê? Tô no meu sofá, pega um copo pra mim. Né? E hoje não, os meninos também ajudam. Não é nem questão de ajudar. Eu acredito que eu trabalho ali. Então, assim, eu acredito que. É pra gente, né? Pra gente. Tudo sujo, né? Precisa saber também o básico, Né? Faz né? parte, né? E assim, a gente também, né, colocar, já colocando isso, de que hoje a saúde mental ela é essencial. Porque se a gente não tá bem na cabeça, o nosso corpo Não. ele não vai reagir de uma forma positiva. Isso é verdade. Né? Então, assim, é difícil, porque é algo que a gente não consegue controlar. É fácil tu ter uma ferida que tu tá vendo, tu consegue estar passando um remédio na cabeça, né? Nossa mente, então, essa autossabotagem é o que realmente nos implica e é diária.
Não tem energia. Rapidinho, ó, só complementa o que ela falou. A saúde mental é justamente isso. Enquanto o outro não tá vendo o que você tá sentindo, se não tiver aparente pra ele não tá doente. Né? É uma frescura. É uma frescura. É encarada dessa maneira, né? É uma preguiça. E assim, eu acho que isso tudo que foi colocado é muito válido. E a Kelly falou assim da nossa autossabotagem, né, também. Eu acho que vai muito por esse viés. E também assim, por exemplo, eu tenho 43 anos. Então, o amadurecimento também faz com que a gente vá... A gente sempre fala aqui das gavetas, das prateleiras, né? Então, hoje, no caso, para mim, de que maneira isso afetaria? Sim. Ia depender muito de quem viesse uma cobrança, de quem viesse qualquer comentário. Tipo, se for um amigo que eu vejo uma vez no mês, no ano, Não vai... é só a tua opinião e não vai me influenciar em nada. Diferente de alguém que está 24 horas Todos os comigo. dias com você. Né? Então, acho que isso também Influencia, né? impacta muito, né? Dependendo de quem vem essa cobrança, de como vem essa cobrança, né? Então, assim, às vezes a gente está vivendo numa sociedade muito fria. Porque eu acho que é importante a gente falar as coisas, mas a gente precisa ter essa sensibilidade de como falar, né? A gente consegue fazer uma mesma cobrança, mas de uma forma mais humanizada. Né? Então, assim, Empática. então eu acho que vai muito disso, né? Além da nossa autossabotagem, né? De quem vem essa cobrança, de onde vem, quem fez a pergunta. Mas que influência tu tem, que peso tu tem na minha vida para me impactar desse jeito? E é isso. Mas assim, é importante, né? A gente ter esse cuidado para a gente não fazer essa autossabotagem, porque é muito perigosa. Tem Muito um comentário demais. de uma pessoa que não está com a gente, né? Como você comentou, quanto mais a gente faz, mais coisa já faz. Literalmente enxugar gelo, né? Então é uma ajuda, né? Uma mão ali que ninguém vai largar a mão de ninguém, para que a gente possa realmente seguir, né? Do trabalho de casa, o trabalho não para. Não para. As dores articulares do meu esposo que lava a louça. E aí ele termina de lavar, a gente faz uma coisinha e já tem mais louça. Já tem louça. Aí eu falei, tá vendo como é a vida de dona de casa? A pia nunca para, mano. A pia é um negócio impressionante. É uma obra da prefeitura. Tem que estar barrendo, tudo sujo. Exatamente. A pia da Pode falar da prefeitura, produção. Não, senão eles vão querer derrubar nossa página. Oh, meu Deus, Não, eu já falei, o trabalho não para de eu. Esse aqui eu não falo, é esse que eu coloco os pi. Tá bom, o trabalho fala pela gente. Ótimo. Vai, produção! Porque muitas mulheres sentem dificuldade em pedir ajuda. É justamente pelo esse fato aí da carga que há, porque eu tenho que assumir tudo, né? Mas a partir do momento que a gente tem essa maturidade, que, opa, não é só eu aqui não. A gente precisa dividir os pratinhos. Então a gente precisa se posicionar. Quando eu não tenho essa clareza, esse conhecimento, eu realmente vou ficar com dificuldade. Às vezes eu nem sei chegar lá para dizer a minha dificuldade, porque eu também estou ali querendo abraçar aquilo, né? Mas no momento que eu entendo que não sou sozinho aqui, eu preciso partilhar isso, e aí a coisa vai funcionar. Porque tem limites, né? É aquele limite, eu não vou saber, não vou poder abraçar tudo ele. Tudo. Tá tudo bem, né? E Helenilda, ainda falando sobre isso, justamente do saber pedir desculpas. Pedir ajuda. Pedir ajuda. Pedir desculpa, tia, mas me ajuda. De pedir ajuda, Sim. é justamente essa questão. A gente tem a cobrança de dar conta das coisas. E a gente também tem a questão do se você pedir ajuda, você está se tornando fraco, né? Você está mostrando uma fraqueza sua porque você não conseguiu dar conta daquilo. E mais uma vez a sociedade vem para cima da gente, das mulheres, né? Tu é mulher, tu já foi feita para cuidar de casa, tu já foi Automaticamente tu já é fraca porque tu é mulher. Né? Justo, automaticamente você já é fraca. Aí a sociedade vem te cobra porque tu foi educada para sentar de perna fechada, tu foi educada para falar num tom baixo, porque a partir do momento que a mulher grita, ela é explosiva, ela é o quê? Agressiva. Ela é agressiva, né? Ela é escandalosa. E às vezes ela precisa gritar para que o outro ouça o que ela tá querendo falar. Porque assim, não é questão de ser agressivo, não é questão de ser agressiva, no caso. É questão de posicionamento. Por quê?
Porque se for com um homem, Disputa, né? Que ela não fez. Isso, porque se for um homem gritando, porque ele tá com força, tá com isso, mas se for uma mulher gritando, ela é escandalosa, ela é histérica, ela é louca. Então, assim, quando Ela é taxada, né? ela é taxada. Aí se ela pedir ajuda, ela já tá mostrando a fraqueza dela, né? E assim, mais uma vez, se ela tem um parceiro só para estar dentro de casa, ela não vai pedir ajuda. Se ela tem uma família que ela só tem uma família ali de imagem, ela não vai pedir ajuda, porque se a própria família cobra, ela não vai ter coragem de pedir ajuda da família. Então, assim, o meio influencia também o que ela Você acaba se fechando, né? se fechando. Isso, e acaba também influenciando o posicionamento dela, né? Porque a partir do momento que ela se posiciona, ela já é louca. Ela já é uma mulher, né? Porque mulheres de cargos, se você vê mulheres que têm cargos de liderança, elas precisam ser posicionadas, porque senão. Aí mesmo assim, quando ela falha uma única vez, ela já é taxada de várias coisas, né? Porque ela gritou, ela fez isso, ela né, como é que chama Não tem hoje? qualificação, né? Às vezes até nisso, né? Se você falha no seu trabalho, porque tu não está qualificado o Qualificada. suficiente para estar ali. Uhum. Na verdade, foi só uma falha que qualquer um Sim. comete, né? E são aprendizados também, né? Eu- Porque a gente falha uma vez, você não tem como corrigir, né? Aprendizado. Mas você é cobrado pelaquela falha eternamente. Sempre vão pontuar, né? Sempre vão pontuar. Isso é fato. Dificuldade de pedir ajuda, né? Dificuldade. Eu acho assim, Não é desculpa, não. eu acho assim também que a gente não foi ensinado desde pequenininho. Por exemplo, pelo menos a minha geração. Sim. A gente é ensinado a engolir choro, a ser forte. Eu sou dessa geração, né? Que não podia ser sensível, né? Podia ter sensibilidade, podia expor as emoções. Então tinha que engolir choro, tinha que um monte de coisa. E aí a gente não foi ensinado que errar faz parte da nossa vida, faz parte da nossa humanidade, né? Então, eu acho que a partir do momento que a gente mostra para a nova geração que, claro, a gente está torcendo para você acertar o tempo todo, mas em algum momento você vai ser falho. Sim. E aí é observar por que falhou, onde falhou e seguir em frente sem esse peso. Né? Então, eu sempre falo isso assim, quando eu tenho oportunidade, que eu acho que a gente não foi ensinado a errar. Né? Então, a gente é programado, o ser humano é programado para acertar. Todo, né? E aí, as mulheres têm essa estigmatismo, né? Do homem, a figura do homem e a figura da mulher. E aí, a mulher por si só, como a gente já falou, é vista como acessível, a fraca, a cheia de coisinhas. E aí, você demonstrar que você precisa de ajuda só complementa, né? Só fortalece essa visão que a sociedade tem, né? E aí a gente vai continua engolindo nossos sapos, né? Engolindo as nossas coisas, se fazendo de forte, né? Vestindo uma couraça de forte, e adoecendo, né? Porque a gente vai adoecendo. Isso. Porque a gente tem essa dificuldade de pedir ajuda porque a gente não foi ensinado. Então, aí por isso que eu falo sempre, né? Quando a gente vai tendo maturidade, quando a gente vai contextualizando, Sim. quando a gente percebe, isso que a Helenilda falou, entender quem eu sou, meus limites, até onde eu consigo, até onde eu não consigo, e assim, a rede de apoio é muito legal. Às vezes, a gente precisa ser insistente na nossa vida, gente, em casa, em qualquer lugar. Por exemplo, aqui a minha realidade dentro da minha casa é eu e meu esposo. Então, para muitas coisas funcionar, a gente precisa sentar. E se precisar sentar 10 vezes, a gente vai precisar sentar 10 vezes. Por quê? Porque eu tenho limites. Né? Então, é exatamente isso. Então, a gente precisa até as coisas funcionarem. Porque quando funciona, é para todo mundo. Né? Não é só para mim, né? Exatamente, é para todo mundo. Então, assim, a gente precisa, eu concordo muito com isso que você falou, de eu entender meus limites, eu saber até onde eu posso ir e entender que daqui eu não posso sozinha. Sim. Eu não posso sozinha, eu preciso da sua ajuda e você precisa me ajudar. Ou então, qual é o sentido de ser família? Qual é o sentido de estarmos juntos, de ser um grupo, de viver em sociedade?
automaticamente o ser humano é social, então Sim. não consegue viver junto, então vai lá pro... Não é nem tu, porque até qualquer lugar que tu vai, Precisa de alguém, né? a gente tá cercada de É. gente, né? Então eu acho que esse autoconhecimento mesmo, né? É construir, não sei como, né? Porque às vezes, infelizmente, a mulher constrói tudo sozinha, né? E para poder ter esse momento de hoje eu não vou fazer nada e tá tudo certo. Quando constrói sozinha, ainda põe em dúvida, né? É, se questiona, será que foi Foi ela sozinha ou ela tinha o velho da lancha? Né? E Tem também- sempre. Eu acredito que quando a gente compartilha, a gente também encontra fortalezas. Porque o que eu sou fraca, o outro é forte. E o contrário também é verdade. Então, quanto mais a gente compartilhar, né? Poder trazer isso pra frente, isso é muito bom. perspectivas, né? São Perspectiva do perspectivas outro, é que a o que eu gente tô não aqui vê. sentindo, é o sentimento que é meu. E aí eu compartilho e eu venho trazendo essa devolutiva, né? Eu vou até, assim, né, trazer um outro lado nessa questão de pedir ajuda, né? Na minha questão é muito de que incomodar o outro ou levar mais problema pro outro, né? E aí eu já bem até coloquei isso no nosso post, vai lá, assiste, né? Sobre amizade. Boa. E justamente isso, de que quando eu preciso, eu sou aquela que se isola, né? Aquela que eu tento, ou quando acontece algo muito, eu sou a que me retiro, respiro, tento me recuperar, tento me resolver sozinha nessa questão. Porque pra mim, se eu tento pedir ajuda, alguma coisa, eu tô incomodando o outro porque o outro já tem os problemas dele, né? Então são os meus problemas e quem tem que resolver sou eu, né? Então assim, e isso eu sei que não é algo saudável, né? E ao mesmo tempo, como eu já falei, é algo que eu tô trabalhando muito nisso, né? Porque as pessoas acham assim, e aí, no entanto, que a minha amiga já sabe, né? Quando eu sou muito, o que tá acontecendo? Ela Né? puxa você, E aí né? eu, não, tu não tá bem, porque isso, então. E até quando acontece problemas mesmo, né? De discussão, alguma coisa, eu sou aquela que eu calo, me retiro. E aí, quando eu tiver o momento certo, ou quando eu tiver o discernimento de que Sim. quando eu conversar, eu vou com você da melhor maneira. Aí você Justamente para não ser aquela que vai lá, fala. Porque a gente, a gente sabe o nosso limite. Então, assim, eu evito ao máximo chegar a esse meu limite extremo. Porque é algo que é muito ruim para mim e pro outro. Então, assim, é algo que eu tô trabalhando, assim como é algo que eu era aquela que todo mundo que precisava, beleza, bora. Bora. Beleza, Toma aí, né? sim, beleza, não, beleza, tô indo, tô chegando. E isso, às vezes, eu tinha as minhas coisas e simplesmente deixava porque outro tava ajudando, né? E isso realmente vem com o tempo. Hoje eu sei dizer não e eu faço que nem aprendi com a Adri. Tá tudo bem. E tá tudo bem. Entendeu? Não fico mais, mas poderia. Mas poxa. Então, assim, hoje, eu não quero ir, Utilizando, né? né? Não posso. Às vezes eu posso, mas não quero. E não fico mais me julgando de ser uma ruim, Exatamente. pessoa ruim, entendeu? Ou uma cristã. Não, eu acho que a gente, com o tempo, vai entender que todo mundo tem seu limite e tem pessoas que realmente só te lembram ou só te procuram quando precisam. Pra Mas resolver e algo, aí, né? quando você não tá aqui, que consegue ver que você tá precisando, né? Quem é aquela pessoa que só vai estar ali do teu lado sem falar nada. Só de tô aqui. Entendeu? Se precisar, eu tô aqui. E não aquela que, só vem pra quando precisa. Porque aquela pessoa que quando tu vê no WhatsApp, oi, fala logo, mano, o que é que tu quer? Olha, e tu fala assim, porque é uma pessoa que nunca lembra do teu aniversário, uma pessoa que nunca te manda coisas boas. Já sou Amanhã tem aniversário da algo produção. estranho ali, né? Temos aniversário? Amanhã é aniversário da produção. Assim, Kelly, só um complemento assim, que eu acho muito legal que ela está nesse processo, né, de entender que a gente precisa do outro, né? Eu entendo, às vezes a gente acha que está incomodando. Mas a gente também tem que deixar o outro dizer se ele está se sentindo incomodado. Isso é E importante. aí vem nós de novo. Eu estou preparada para ele dizer, para a pessoa falar assim, não, Kelly, neste momento eu não posso te ajudar. Boa. Porque às vezes a gente também fica logo com medo, colocando coisas, né? Mas o outro também, ele precisa ter essa autonomia de dizer. Porque senão a gente fica, na nossa cabeça, construindo um cenário que não que não existe. existe. E aí tu pede ajuda e o outro tá disponível. Né? Então, e às vezes ele não tá legal pra ajudar. Né? Mas que bom que tá esse e isso processo, vai muito, né? vai muito do que a gente colega, de que você colocou.
A gente não cresceu no diálogo do que eu te amo, tá tudo bem, né? Então, assim, são Pode ciclos, chorar, chora. né? São Né? ciclos. Então, Não, aquele que tu não. pegava uma sentada e, Engole o choro. Engole o choro. né? Era tipo isso, Nem caiu. só olhava, só olhava. Só do Metiolate. E não Eu chora. peguei a fase do Então, metiolate, tá? então, assim, eram coisas que a gente teve que aprender a ser forte, né? No nosso tempo era o quê? Vai lá na piscina. Aí, no nosso tempo, olha que eu já peguei poço, já tinha bomba, né? Já tinha Tava bomba, mais mas evoluído, já já carregava tava evoluída. Também, Então, né? assim, Carreguei muita água. né? Carregar água, Enxergar atrás de rápido, bica, enxergar quando se mudar a bica, onde tinha Exatamente, bica, porque não bica. tinha. Então, assim, a gente foi assim. Aquela fila. Já foi, eu falo assim, um pouco sofrida, né? Porque a gente nossos pais, nossos avós, meu Deus. Hoje nossos filhos não enchem uma garrafa de água, né? Hoje que tem um filtro ali, Já entendeu? coloca dificuldade. Daqui a pouco. Tá seca. Enquanto eu lembro que no nosso, pra ir pra rua, tinha que encher uns 10 garrafões. Fazer várias Aí eu falo, essa atividades. obrigação de E não ter podia irmão. sentir sede na rua, né, professor? Ai, que É, já entrava. Sim, Já entrasse não saía. Pausa pra hidratação. Poxa, Pausa pra não existia. Não Já existia, era. senão já era. já era. Então, a gente não foi criado, né? Hoje a gente tenta quebrar ciclos, né? Falar eu te amo ou alguma coisa, ou um abraço, não tinha muito. Então a gente guardava. Então eu sempre fui muito daquela de tentar resolver, né? De ser amorosa e guardar pra mim. Sim. Então hoje é muito reflexo, né? Do que a gente tá Eu ainda sou trazendo. uma pessoa muito fria. Então, assim, muitos falam que eu Eu sou tenho muito. consciência. Até vocês, né? Que é muito séria. Eu tenho consciência. Né? Vocês falam, Eu não. sou um amorzinho, mas eu sou fria. Aquela é Aham. séria. Quem não me conhece, não, ela tem um rosto fechado, ela é séria. Né? Eu falo, vocês têm um prêmio. Julgando o né? livro pela capa, É, né? e meu tom de voz, ele é um pouco mais Grosso, alto, né? né? Um pouco mais. Então, às vezes, é a maneira que eu Tu tô é falando, louca! ele já tá, meu Deus, calma. Não sei o quê. Aí eu, gente, eu tô apenas falando, porque a gente vai, assim, como nós estamos falando, na questão da liderança, né? A questão de coordenação, de caminhada, momentos que você a gente precisa ser precisa firme, falar firme. firme, falar alto e saber como falar, né? Às vezes eu falo, às vezes sua cabeça tá te mandando a pessoa lá pro espaço. Mas aqui você Tá pois plena. não, senhora, tudo bem, senhora. Tá. Coisas que a gente aprende trabalhando com o público. O público, né, tem que ser. Ótimo, realmente, a culpa é nossa de você A chegar cara de 2 horas paisagem, atrasada na consulta. A cara de paisagem, né? Então assim, é algo que, né, na cabeça tá... Tomou alguma coisa hoje, senhora? Vai tomar um café conosco das mulheres? Então, Gente, é algo muito, muito Ok, isso. Quais mudanças vocês acham que seriam necessárias para reduzir essa pressão? Eu acho que nós temos que educar as nossas novas gerações. Acho que é isso. Tanto os meninos quanto as meninas. As meninas para entender que elas não são responsáveis por tudo. E os meninos para entender que eles também são responsáveis por tudo. Né? Eu tenho um filho menino, né? Eu tenho um filho menino. E assim, eu tô tentando educá-lo para ser um rapaz, um homem que respeite a todos, né? Por que eu falo do meu filho? Porque a gente vê que tem crianças, tem adultos que foram crianças que não tiveram básico de educação dentro de casa. Ah, homem não lava a louça, homem não chora. Homem chora, lava a louça, lava banheiro, dobra roupa, faz comida. Então, assim, não vai deixar de ser mais ou menos homem por isso, entendeu? Entendeu? E as mulheres, as meninas, né? Eu não tenho uma menina, mas a Kelly tem uma menina. Talvez essa questão de... Sim, olha, você é mulher, mas você não é obrigada a fazer tudo pro Empoderamento, outro. né? Assim, tem um equilíbrio do que é seu, do que é meu, do que é da menina, do que seja manter um coisa harmônico. Mas agora, se fosse puxar hoje para nossa realidade, essa pergunta, eu diria que a gente tem que aprender, né? Que a gente já vem aprendendo a saber dizer os sims e os nãos, né? E equilibrar também o que eu posso jogar pro outro de responsabilidade no meu parceiro, o que eu posso jogar no outro que é da minha família, e assim tentar manter, que não, eu acho, né? Eu vou jogar muito pra essa questão de saúde mental, né?
assim, trabalhar desde cedo, né? Porque a gente tinha um tabu de que só ia no psicólogo quem tinha problema de cabeça, né? Vai no E aí, psiquiatra quem é doido, quem daí tá tem um doente. estigma até É. hoje, né? Então, assim, quando você começa a trabalhar desde cedo nessa questão, as crianças elas vão aprender que fracassar é uma Faz realidade, parte do faz processo. parte do processo, né? Cair, levantar, tirar uma nota ruim, alguém não gostar de você, alguém julgar você, parte do processo, né? Então, assim, eu acredito que vai se trabalhando muito cedo e aí se torna uma pessoa melhor na questão de saúde mental, porque a gente não se trabalhava, né? Como eu falei antes, quem ia em psicólogo, psiquiatra Era doido. já era taxado como doido que toma remédio e até hoje muitos pensam assim, né? Então, assim, na questão de se conhecer, né? De fazer uma terapia, de fazer umas sessões, porque eu me conhecendo, eu vou saber os meus limites. Eu vou saber até onde eu posso ir. Eu vou saber até onde eu posso permitir que o outro me acesse, né? E vou saber lidar com o dia a dia, porque eu acredito que muito do que acontece é essa questão de não saber, poxa, a pessoa só do mundo, né? Então, assim, a gente saber lidar com frustrações é algo muito importante, porque eu não vou me comprar para algo que deu errado. Se não deu, não deu, né? Então, assim, eu aprendi muito, né? Hoje eu sou divorciada. Então, assim, eu aprendi a lidar com o fracasso de um casamento. Porque para muitos são vistos como um fracasso. E não, deu muito certo sim. Por 11 anos deu certo, a gente tem um fruto muito lindo. E hoje a gente consegue ter uma amizade. E dependendo do casamento, que é até libertador, né? E a gente consegue ter uma amizade, que também é algo muito estranho, né? Que o pessoal, são recaídas, voltaram. Não, é porque a gente é uma filha e sempre vai ter um vínculo, Sim. né? E é algo que a gente também tem que ensinar. Porque a primeira coisa que colocam, né? A minha filha é uma mulher, a menina tá sofrendo por conta disso. É desse jeito, né? Tem muito, é desse jeito que os pais são separados. Né? Aquela família tradicional, perfeita na rua, dentro de casa, né? Então, assim, eu acho que a gente ia trabalhar muito isso. Porque, por exemplo, se eu fosse presa, eu ia ficar presa num casamento sem, né? A gente se prende a algo pela Infeliz. sociedade. Então, se eu começo muito cedo a trabalhar com meu filho, com meu neto, a se entender, se conhecer, se aceitar, né? Respeitar o outro, eu acho que a gente consegue mudar os pensamentos, quebrando o tabu. Em vez da gente julgar, da gente condenar, da gente taxar. Então, eu acredito que a gente quebra um ciclo muito poderoso aí, né? Quando eu falo assim, da gente como o empoderamento, não é lá, né? Viver o extremo. Mas é a gente que eu posso, né? Por ser mulher que eu não posso sonhar alto, né? Como a vida. Não é. Antigamente, não. Não, eu posso. Eu falo muito com a minha filha, você faça a sua vida, né? Porque eu tenho esse entendimento que a vida é dela, a escolha é dela. Então, as consequências vão ser dela. Eu não posso viver a vida dela. A gente pode orientar, A né? gente orienta, nosso papel é justamente esse. Então, assim, eu acho que é muito isso, sabe? A gente conseguir entender o eu de cada um, né? E que entender que a ela é a Mulher Maravilha, mas às vezes a criptonita dela é algo muito simples, que pra mim não é nada, mas pra ela é um ponto fraco. Isso é bem Né? importante. É muito importante entender que tem aquele gatilho que pra mim, se a pessoa olhar pra mim e falar, nossa, tu tá grávida, ou alguma coisa, mas cara, tipo, eu acabei de passar, sei lá, uma pessoa, a gente chega, né? Acabou de passar por um aborto, né? Acabou de passar por, tá vivendo uma depressão, ou algo, e apenas uma palavra, como a gente mata uma pessoa. Né? Então, assim, é esse muito cuidado do meu eu com o teu eu. Por isso que eu gosto muito dessa. De falar sobre a empatia. Eu me colocar no lugar do outro, assim. Sim. E é difícil. Complicado, né? Então, assim, é aquela solitude, né? Entender, te compreender. E é difícil, mas eu acho que é o essencial hoje. E é bom que hoje a gente pode falar sobre isso. Né? Pode fazer isso sem dividir que menina é azul e menina é rosa. Né? Então, assim, eu acho que a gente parte muito desse princípio de eu entender que ela era. Só eu que conviver. Isso é fato mesmo. E eu acredito também no equilíbrio emocional, né? A gente se entender, como a gente colocou aqui, entender o nosso momento. E na comunicação também, você poder compartilhar isso de maneira leve,
Porque aqui, como a gente ouviu, né? Às vezes a gente chega para se comunicar com alguém e a maneira que a gente está levando aquilo que não vai criar empatia nenhuma. Às vezes a gente mesmo é a trava daquela comunicação, já chega de maneira agressiva. Mas se você souber chegar, né? Trazer o cenário e dizer, olha, esses são os pontos, isso aqui tá legal, isso aqui não tá, eu acredito que a gente também vai por esse caminho. E aí vai o lado da empatia também. Às vezes pode ser um outro que chega comigo, ou eu mesmo chegando com outro. Como é que é a minha maneira de me comunicar? Né? Então, isso é muito por esse lado também. E diante do cenário, a gente também viu que já evoluiu muito, né? Muitos pontos que a gente colocou aqui, muitos já evoluíram. Então, olhar para o cenário atual, as conquistas que a gente já obteve e as que a gente pretende futuramente, está muito nesse nosso olhar que a Ellen trouxe, de dizer que a gente também tem que olhar para as nossas gerações e dizer, né? Como que elas estão, como que a gente pode também ser esse apoio. E eu aqui já quase me despedindo, né? Mas agradecendo aqui o momento que a gente teve, porque ele é muito construído com pessoas, né? Cada uma com a sua realidade, com as suas vivências e suas experiências. E o aprendizado diante dos desafios nos moldaram, né? Nos trouxeram até aqui. E aqui a gente tem muita maturidade para hoje a gente dizer que o momento que a gente vive, a gente já construiu muitos degraus, né? Já chegamos muito além. E que a gente não quer parar por aí. E que a gente está sempre se movimentando, conquistando. E é o que eu desejo, né, para cada um de nós. Que a gente possa se fortalecer em cada uma delas, porque os aprendizados eles vêm em todo momento. Mas é a maneira que, como a Ari falou, é o momento que eu decido seguir. Eu sei que eu tenho isso, eu sei que o problema é esse, eu sei que o desafio é esse, mas eu vou seguir aqui, porque isso vai me trazer beleza. Olha essas histórias aí, Ari. Por isso que ela vai estar taxada por mulher. Maravilha, Né? E a gente tem maior carinho por você mesmo, de fato, tá bom? Respondendo, né, eu acho que é isso mesmo. Quando eu falo surto coletivo, é exatamente porque eu penso muito nessa nova geração. Eu acho que quem é pai, né, não tenho filho, né, mas quem é pai precisa ter essa obrigação social de formar pessoas melhores, né? Só que para a gente que está vivendo, né, a gente já está no processo, né? O rio já está fluindo. Já. Então, por isso que eu falo desse fruto coletivo, né? Então, eu sou professora, então eu oportunizar o espaço que eu tenho para orientar essa geração que está ali, aqueles adolescentes, aqueles jovens, da sociedade, do espaço que a gente está inserido, né? De mudanças que gritam por socorro e por emergência, né? Então, eu acho que também é isso, né? Às vezes a gente pensa que sozinho não vai, né? Mas se um aluno ali pega, né? Se na tua família um consegue absorver, né? A gente está evoluindo pouquinho, mas a gente está. Então, acho que a gente olhar, nos insatisfazer com o que a gente percebe e vive na pele. Sim. E usar as oportunidades que aparecerem para tentar mudar, né? Falando em atitudes, né? Porque também não é, eu sempre falo assim, texto lindo a gente tem, fala de lindas a gente tem, mas e as nossas ações? Elas ditam muito mais, elas influenciam muito mais do que só as nossas falas, sim, né? Algo que a gente possa agir mais. Então, estamos chegando ao final de mais um episódio. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês, pelo compartilhamento de história. Foi muito rico para nós, né? Saborear um pouquinho da nossa história, né? Como foi dito. A gente aprende, a gente cresce uma com a outra. A gente muda de opinião também, né? Porque isso também faz parte, né? A gente entender as coisas. A gente pode mudar, a gente pode fazer diferente. Então, muito obrigada por contribuir conosco neste episódio incrível. Nós que agradecemos. Muito obrigada. Muito obrigada pelo espaço, muito obrigada pela conversa, muito obrigada por esse momento. E realmente foi muito rico. A produção da produção. Valeu a produção, né? Valeu Valeu a produção! A participação da produção. Aí eu vou deixar uma perguntinha para vocês irem respondendo. Deixem lá no nosso comentário, lá no YouTube, tá? Nossas redes sociais, o Instagram, que a produção vai colocar aí, eu não sei se aqui embaixo, ela vai colocar. Então aí eu vou perguntar, eu vou até ler porque a produção me passou agora.
Quantas de nós, mulheres, estão cansadas, mas continuam a dizer que está tudo bem? Que puxa uma força ali, que acaba que Sobrenatural, né? é sobrenatural, essa força que não tem um limite, né? Não precisa. Então, assim, qual o limite da força, né? O que leva você a ter a mais forças? O que não leva a ter força a desistir? É, será que a gente tem essa força mesmo? Responde aí, responde lá no Instagram, nos nossos Responde, comentários. responde. E até o Compartilha. próximo episódio. Curte, comenta, compartilha. Até a próxima. Tchau, Beijo, tchau, obrigada. Aí, galera. Que... A gente fala bem pouquinho, graças Sabe a o que eu Deus. fiz